lá no Parque do Sabiá, não foi isso, moço? Foi isso. E o Cruzeiro venceu por 2-1. Quem traz detalhes pra gente dessa estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro... Não? Da estreia, não. Estreia o Cruzeiro já havia perdido, né? Do Pouso Alegre. Pouso Alegre. É verdade. Esse segundo jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro é o Leandro Chaves junto com Pedro Moreno. Chega mais, Leandro! Fala, Diniz, Alex Mansur, forte abraço aos amigos, bom 2026 para vocês. Bom, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro conheceu a sua primeira vitória na temporada. Ainda com uma equipe muito jovem, venceu o Tombense por 2-1. Estive nessa ao lado de Pedro Moreno. Pedro, um bom primeiro tempo do Cruzeiro, fez 2-0, depois no segundo tempo diminuiu um pouco o ritmo, mas fica a importância dos primeiros 3 pontos na temporada. Dos jogadores que entraram em campo, a gente imagina que só o Arroio, que foi bem no final da temporada passada ali, inicie e tal, possa iniciar como titular quando a temporada começar a valer mesmo, mas tem bastante coisa para o Tite observar de positivo aí, o saldo muito positivo na vitória de hoje. É isso, amigos. Cruzeiro que volta a campo, então, no próximo sábado para receber o Uberlândia. O Tombense, que não vence há mais de 8 meses, vai encarar o Atlético Mineiro. Volto com você, Diniz. Valeu, Leandro! Obrigado pelas informações. O Cruzeiro, o primeiro tempo razoável, né? Também. O primeiro tempo do Cruzeiro foi bom, assim. Para início de trabalho, início de temporada. Porque deu uma sensação que é rara nesse momento, parecia que é um time formado. É. Assim. O técnico do Cruzeiro falou em entrevista coletiva e na sequência a gente já emenda também a entrevista do Japa, que foi um dos destaques desse jogo. Tem vitórias que o técnico fica muito mais feliz que em situações normais. Porque é muito difícil tu ficar colocando uma equipe que nunca jogou junto e que alguns atletas, e a primeira vitória como profissional, alguns atletas entrando no jogo que nunca tinham participado em jogo do Cruzeiro, com o peso da camiseta do Cruzeiro, traduzir isso em desempenho e vitória. Porque a vitória ela foi fruto e ela uniu o melhor desempenho. Talvez com um resultado mais amplo que pudesse ser, mas deixando feliz sim, e eles têm que ficar bastante felizes com esse contexto todo. A partir de agora, com essa alegria de ter voltado, com essa satisfação da vitória, com desempenho, ela ter sim começar a pensar no jogo de sábado. Pelo primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, dedicar ele para minha esposa, meus familiares, meus amigos. Estou muito feliz pela vitória também, pelos 3 pontos, que é importante, como você falou, num campeonato curto. E acho que começou bem, no segundo tempo deu uma caída. Acho que desconcentramos um pouco em algumas ações, mas graças a Deus saímos com a vitória. Tá aí o Japa, né? O técnico Tite enalteceu o elenco do Cruzeiro e a forma como a diretoria atuou nesse mercado da bola. Perguntado sobre a contratação de Gerson, ele destacou a permanência dos principais jogadores. O Cruzeiro não vai fazer novas contratações nesse momento. O principal agora é a manutenção do plantel. E o Tite enalteceu a permanência de Matheus Pereira, Caio Jorge, além, obviamente, da chegada do Gerson. Primeiro sobre o técnico Tite. Ontem, após a vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Tombense, aliás, ótimo primeiro tempo do Cruzeiro. Bom para destacar alguns meninos, o Japa foi muito bem, o atacante, o Kaique Kenji também foi muito bem. Gostei do Kenny Arroio, o Chico da Costa, que não é um menino, mas também foi muito bem. Gostei da atuação do Cruzeiro no jogo de ontem, tá? O Cruzeiro teve um bom primeiro tempo, o segundo tempo já foi mais abaixo do ritmo, mas um Cruzeiro que conseguiu a primeira vitória na temporada, a primeira vitória sob o comando do técnico Tite, e sinceramente eu acredito que esse Cruzeiro tem muito potencial, tem muita coisa para vender ainda nessa temporada. Eu confio bastante nessa equipe do Cruzeiro em 2026. A expectativa que eu tenho em cima desse Cruzeiro, ela é muito grande, porque eu acho que esse time ainda pode render demais. E bom, o Cruzeiro fez poucas contratações nesse início de ano. Contratou o Matheus Cunha, goleiro, contratou o Chico da Costa, atacante, contratou o Neisser Bidia Real, também atacante, e conta com o Gerson. São 4 reforços para 2026. E aí o técnico Tite foi perguntado sobre a contratação do Gerson, que obviamente foi a maior contratação feita pelo Cruzeiro na janela de transferências. Só que quando questionado sobre isso, após a vitória por 2-1 sobre o Tombense, o Tite enalteceu a permanência de alguns jogadores.
Eu vou trazer o que o Tite fala para poder explicar o que será essa janela do Cruzeiro, pelo menos até o início do Campeonato Brasileiro. Escuta aí o que disse Tite na entrevista coletiva. O relógio corre contra Gerson. Faltam apenas 148 dias para a abertura da Copa do Mundo em 11 de junho, e cada jogo pode definir o futuro do volante com a camisa da seleção brasileira. É justamente esse sonho que moveu sua decisão de deixar o Zenit e aceitar o desafio no Cruzeiro, voltar ao centro do futebol brasileiro e entrar de vez no radar de Carlo Ancelotti. O cenário, porém, é apertado. Antes da convocação final, o Brasil terá apenas 2 amistosos. Contra a França, no dia 26 de março, e diante da Croácia, no dia 31. A lista desses jogos deve sair ainda na primeira quinzena de março. Até lá, Gerson terá algo entre 10 e 13 partidas pelo Cruzeiro para mostrar serviço, convencer Ancelotti e provar que merece uma vaga. A expectativa é que a estreia aconteça em 25 de janeiro, justamente no clássico contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, na Arena MRV.